Neste vídeo vamos comparar os triggers internos com os externos. Não fiz o teste com o trigger DVA porque não tenho mais na minha bateria, mas ele tem o mesmo comportamento deste trigger cilíndrico. Se você tiver interesse, depois pode assistir o vídeo que fiz comparando muitos detalhes destes triggers internos, link na descrição. Vamos falar da sensibilidade na prática na bateria, do trigger interno no aro versus o da Roland Dualzone, os preços e a conclusão. Explicando a parte técnica de como eu vou gravar, a bateria está ligada o módulo direto no celular com a imagem aqui. A minha voz e o módulo eu estou gravando no tablet aqui, então não há interferência do som da bateria que está direto no celular com a minha voz que está no tablet. A caixa de 12 está com o trigger interno cilíndrico. O tom 1 e o tom 2 são de 10, estão com o trigger interno de cone. E o surdo também é de 12, está com o trigger interno de cone. Então eu vou fazer o teste na caixa, no tom 1, porque os dois são iguais, e no surdo. Caso você tenha interesse, esses triggers internos tem um vídeo de como eu fiz a instalação. O trigger está aqui. Vou fazer um teste batendo bem devagar e um teste batendo mais forte. Agora, no tom 1, o trigger está aqui. Agora, no surdo, o trigger está aqui. Agora vamos começar o teste com o trigger interno da Deval. Agora o teste na caixa de 12 com o trigger externo Deval. Agora o teste no tom 1 com o Deval. Agora o teste no surdo de 12. Agora o teste com o trigger externo da Roland. O teste na caixa. Agora o Roland, o teste no tom 1. Agora o teste no surdo. Aqui no Deval já tive um grande problema, ele é mono, mas o cabo ele é estéreo, o P10. E o meu módulo está se perdendo, pegando o som de caixa e pegando o som de aro. Tecnicamente, eu mexendo no cabo, pode ser que eu consiga fazer ele pegar só a caixa, não pegar o aro. Mas não é o foco desse vídeo. Comparado aos meus triggers internos, o da Roland vai muito bem, na mesma configuração que o módulo estava. O da Deval, ele funciona, mas tem que aumentar a sensibilidade dos pads no módulo. E o da Deval, aumentando um pouco a sensibilidade no módulo, ele foi bem nas peças mono e ele não foi bem na caixa porque é estéreo. Ele é Dualzone. Antes de eu mostrar o teste no aro, se você desejar mais informações deste trigger externo Dualzone da Roland, eu indico este vídeo do canal Baterista Eletrônico, que é do André. Ele é um baterista profissional e um grande conhecedor do mundo eletrônico da bateria, com uma infinidade de vídeos úteis. Link na descrição.
O trigger Dual Zone da Hology funciona muito bem. Preços. Os triggers externos da Deval vende no Mercado Livre. Custam R$ 115 de uma zona para a caixa, tom 1, tom 2, surdo e R$ 132 para o bumbo. E o conjunto de 4 triggers dos tambores mais o do bumbo custam R$ 490. O da Hology custa R$ 579, o Dual Zone para a caixa, R$ 529 de uma zona para o tom 1 e tom 2 e surdo, se forem de uma zona. Não tinha estoque e preço do trigger da Hology para o bumbo, então coloquei o preço de 529, porque vamos fazer alguns cálculos a seguir. Os triggers internos que fiz é de trabalho manual e demandam vários itens, como cantoneiras, fios, pedais fêmea, piezo, adesivos, etc. Coloquei o valor aproximado deles, o importante é o valor total por tambor. Os triggers internos de EVA custam 42 por tambor, o cilíndrico 51 por tambor, o cone 128. Antes de abrir os preços, vale ressaltar que os triggers internos demandam muito trabalho manual, e os externos é só colocar no tambor e plugar o cabo do módulo. No interno de EVA podemos instalar em todos os tambores, caixa, tom 1 e 2, surdo e bumbo, e o valor total será de R$ 211. O cilíndrico também podemos colocar em todos os tambores e custará R$ 256. O cone somará 641. O externo da Hology será necessário o Dual Zone para a caixa e o de uma zona para o tom 1, tom 2 e surdo, e o específico para o bumbo. Tudo custará R$ 2.695. Se o seu tom 1 e 2 e o surdo forem Dual Zone, os triggers da Hology custarão R$ 2.845. Se for usar o da Deval, será necessário colocar o Hology Dual Zone na caixa para ter o funcionamento do aro, então o total será de R$ 1.056. Conclusão: não coloquei os preços de módulo, pele muda, etc, porque depende da situação de cada um, e não sou especialista em módulos de bateria eletrônica. Sou um baterista amador que se dedicou para converter os tambores da Hology para tambores eletrônicos maiores que eram acústicos. Se você gostou do preço dessa solução da Hology Dual Zone na caixa e os demais tambores com Deval ou das soluções com Roland, eu seria muito irresponsável dizendo para você comprar todos os seus triggers. Todos os testes que fiz foi na minha realidade, usando o meu módulo, as minhas peles, do portes com as minhas baquetas e batendo na pele no meu estilo. Se você tem interesse, compre um trigger externo, faça os testes e depois faça o investimento maior. Os triggers internos dão muito trabalho. Se você tiver interesse, na descrição tem os links para as várias etapas e evoluções que fiz convertendo tambores acústicos em eletrônicos. Tem comentários no Mercado Livre do baixo volume dos triggers externos da Deval. No ambiente que fiz os testes, meu módulo, pele e baqueta, o ajuste no módulo resolveu. Pode ser diferente da sua realidade. Os triggers da Hology são incríveis. Coisa boa custa caro. Se você tem uma bateria acústica e vai ficar colocando e tirando os triggers, os da Hology são muito mais práticos para colocar e tirar, que faz com a mão. O da Deval precisa usar a chave da bateria para apertá-lo e soltá-lo. O da Deval vem com plug XLR, então é necessário colocar um conector de XLR para P10, como eu fiz, ou soldar um P10 fêmea, porque os conectores do módulo são P10. Espero ter ajudado, agradeço o seu like e sua inscrição. Eu não sabia, mas eu fiz.